É justamente a parte que você vai falar agora. Né? Essa parte, assim, eu acho que dá uma ideia um pouco da proposta do livro, sabe? Qual aqui? Deixa eu ver, conferir direitinho aqui. É o capítulo 1º, item 9. Entendendo ciência, filosofia e religião. Essa copinha aí mesmo, né? Sono. Tinha sono, essa não dúvida. Insônia, eu falei, vou ter que tomar coca com café para dar uma. Esperar só nosso amigo voltar, a gente retoma. Se esconde. Marconi. Gente, vamos retomar, viu? Reforçando mais uma vez para vocês que estão em casa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, fica à vontade, viu? Nós vamos ter o maior prazer de ouvir vocês. Para quem tem um livro aí, para quem está em casa, é o capítulo 1º, vou pegar uma referência do capítulo 1º, item 9, que é Entendendo Ciência, Filosofia e Religião. E aí eu peguei algumas citações aqui como base, e depois a gente vai estruturar um raciocínio, né? O entendimento sobre o que de fato é o espiritismo determina a qualidade da comunicação e vivência, não só nas atividades da instituição espírita, mas na vida prática. Foi o que eu comecei a dizer, né? Isso impacta diretamente a vida da gente, o entendimento. Se eu entendo de fato que é espiritismo, isso facilita. Se eu entendo erroneamente que é espiritismo, não vou viver os princípios espíritas da forma que seria o ideal, né? A gente vai acabar deturpando também na vida prática. O professor Allan Kardec, em várias obras, menciona sobre o tríplice aspecto, chamando atenção para a importância desse tripé. Então, eu trago aqui 3 referências básicas, que é o que é o Espiritismo Preâmbulo, a segunda versão. O que é o Espiritismo no Preâmbulo, primeira versão. Segunda, Vida e Caminho Emmanuel, a Divina Trilogia. Página 51, isso mesmo. Aí está assim, ó, a primeira citação. A primeira citação é o que é o Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina fundada sobre a existência dos espíritos, ou seres incorpóreos do mundo invisível, e sua relação com o mundo corporal. Pode-se ainda dizer que o Espiritismo é a ciência de tudo que se relaciona com o conhecimento dos espíritos ou do mundo invisível. Veja bem que ele usa mundo invisível, né? Porque o mundo espiritual é esse, porém invisível aos nossos olhos. Tem gente que fala assim, mundo espiritual, lá no mundo espiritual, como se fosse um lugar longe. Não, o mundo espiritual é esse em outra dimensão. Invisível aos nossos olhos. Então, os espíritos estão transitando aqui. Estão comungando com a gente, né? Então, é invisível nessa conotação. O Espiritismo é ao mesmo tempo, isso é a segunda citação, o preâmbulo da primeira versão do que é o Espiritismo. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ó, ciência de observação dessa relação do mundo espiritual com o corporal, né? E uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessa relação. Então, a ciência é o entendimento do como, né? Existe essa relação, e o que vai impactar é a filosofia, tipo a consequência moral. Daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. E aí o Emmanuel fala assim, ó, a referência é Vida e Caminho, capítulo 5, de título A Divina Trilogia. Ele fala assim, façamos assim de nosso roteiro espiritista, com Jesus, o templo vivo,
em que a ciência seja cultivada, em que a filosofia se erga em altar de nosso respeito e em que a religião se alimenta de cada dia em nossos pensamentos, palavras e ações. Podemos tomar o espiritismo simbolizando desse modo um triângulo de forças espirituais. Aí Kardec fala assim, o espiritismo é uma ciência de características filosóficas com consequências morais. É a ciência convencional? Não, é uma nova ciência. É a filosofia no sentido convencional? Não, é uma nova filosofia. É uma religião no sentido convencional? Não. É a religião da consequência moral, que parte da ciência e da filosofia. O que seria consequência moral? Seria o impacto do espiritismo na vida da gente. Seria a nossa transformação e vivência. Seria a vivência do Evangelho de Jesus. Então, por isso que eu falei que quanto mais a gente entender a religião, mais a gente vai ver que isso é algo diferente da religião. Veja bem, eu não estou dizendo nem melhor, não estou dizendo pior, estou dizendo diferente, com propostas diferentes. Inclusive, no livro Viagem Espírita de Allan Kardec, ele fala sobre espíritas muçulmanos. Você fala, como é que o espírita pode ser muçulmano? Do mesmo jeito que o indivíduo pode ser católico e pode ser espírita. Entendeu por quê? Porque o espiritismo é uma filosofia. É um modelo de pensamento, de entendimento a respeito da vida, a respeito do ser humano e a respeito da sociedade. Pode falar. É uma pergunta do chat da Esther Oliveira. Pode ler aqui? Você quer ler? Estou vendo aqui. O espiritismo, não sendo a religião, pode-se dizer que é uma doutrina religiosa? Vou responder agora, viu, Esther? Obrigada pela pergunta. Porque tem diferença, né? Numa religião e doutrina religiosa, né? Todo mundo percebeu a diferença? Não sei, Esther. Você me corrige se eu tiver entendido o seu pensamento errado. Você está falando de religiosidade, né? Ao invés de ser uma religião, ter uma religiosidade. Seria isso? Aí você fala para mim, por favor. E aí, logo daqui a pouquinho, eu vou responder a sua pergunta. Beleza. Aí, outra definição de Emmanuel a respeito do espiritismo. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, as duas bases, ciência e filosofia, estão ligadas na Terra. E a religião está ligada. Entendeu? Porque uma vez que eu vivo esse princípio, acontece um caminho ascensional. Por isso que eu disse que ele também ele não se eleva em termos de cultura, de racionalidade, de reflexão, de sentimento. Uma vez que a gente entende o espiritismo, vai entendendo as matérias, vai entendendo as informações, a gente vai num crescente em relação a isso. Não pode ser uma coisa intelectualizada, racionalizada. Tem que ser sempre com o sentimento em primeiro momento. Por isso que é espíritas amai-vos, não é? Eu já referi a isso. Espíritas amai-vos, é isso o primeiro ensinamento. Espíritas instruí-vos, é isso o segundo. Entende? Aí, continuando. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, olha, repousa sua grandeza divina, porque constitui a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. E eu pergunto para vocês, Jesus era um religioso? É pergunta pegadinha, tá? Já vou dizer no logo que é pegadinha do maluco. Ele era, eu acho. Ele era judeu, Então, né? Ele ia lá nas mesquitas, né? Fazia tudo, cumpria com as suas obrigações. Isso. E Maria e José também, né? E ele era um judeu que ele seguia à risca. Só que ele criou uma doutrina nova, uma religião nova? E ele não. Não. Por quê? Porque é uma filosofia que pode ser vivida por qualquer um. Mas é aproveitável também para todos aqueles que estudavam a Torá? Sim, que era complementar. Mas necessariamente você precisa de Torá? Você não precisa ser judeu.
Agora, existe uma herança judaica, que ele falava para um público específico. Então, a gente tem que ter noções do Antigo Testamento para entender a grandeza do pensamento de Jesus. Porque a gente também é num crescente. De início, a gente tudo... Sabe aquele tipo vingador? Vingador todo. A gente não quer justiça, que a gente quer vingar. Já viram isso? Por exemplo, sistema prisional não tem que ficar, sei quanto, vai transformar, não interessa, tem que punir. Mas o sistema prisional não é para punir. Vamos colocar o indivíduo aqui para não se comprometer mais, para também não causar um problema coletivo, né? Mas deveria ser um processo de reeducação do espírito. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, ele pega o povo que tinha uma percepção da vida, de justiça, e fala assim, ó, gente, vocês têm que avançar só um pouquinho. Não é que vocês vão abrir mão da justiça, não. Mas é porque só a justiça não faz. E ele traz a complementação do amor. Entendeu? E o ensino coletivo dos espíritos superiores explica para a gente que é o seguinte, não existe justiça, amor e caridade. É uma coisa só. Por isso que a gente vai pegar no livro dos Espíritos a lei que é justiça, amor e caridade. São três leis específicas. Entendeu? Porque não existe amor sem justiça. E nem amor sem caridade. Real, tá? Não existe amor real. Não existe justiça sem amor e justiça sem caridade. Não existe caridade sem amor e caridade sem justiça. Quer fazer um exercício? Para entender isso melhor. O que seria a justiça sem amor? Castigo, mas o quê? Vingança. Severidade, vingança. Eu quero punir. Tem amor? Eu vejo um indivíduo assim, ele fez aquilo, teve um ato, porque a gente não é o que a gente fala, ele teve um momento infeliz, assim, mas ele pode melhorar. Então, ele vai arcar com as responsabilidades, mas em compensação também a gente pode investir nesse ser humano. Não tem isso, tem punição. E a justiça também sem caridade, porque a caridade, gente, é a ação, né? É o movimento, né? Entende? Então, assim, eu quero eu quero um monte de justiça, mas em compensação a gente não faz nada para isso. A gente só quer. Entendeu? É a pessoa que vive um sistema de casta e fala que não, que isso é invenção de um aspecto político. Mas vive um sistema de casta. Ele entende, ele pensa que tem determinada pessoa que só tem que servir, limpar o chão e outros que tem que mandar. Entendeu? Mas acha que é justiça. Então, assim, envolve. Então, isso tudo está entrelaçado. A justiça, amor e caridade está conectado. Então, se eu fico assim, ai, nossa, que dó do fulano, mas não faz nada também, não é para sentir dó, ter pena. Você faz o que com isso? Com essa compaixão que você sentiu? Então, bora para ação. Então, a caridade é isso, entendeu? Então, esses três elementos, componentes, eles estão entrelaçados. Eu não sei por que eu comecei a falar isso. Quem pode me lembrar aí? Do justiça, não, a gente está falando de Jesus, né? Que ele fala para o judeu para virar e dizer assim, ó, vocês estão muito presos na justiça, os seus aqui é matar. Peraí, gente, tem uma lei chamada misericórdia, se coloca no lugar do outro, atira a primeira pedra que a gente vê pecado. Olha mais para vocês, aqui sejam humanos. Então, ele traz uma outra perspectiva. Então, agrega para o judeu, agrega. Mas, você sendo judeu, não sendo judeu, você sendo muçulmano, você sendo hindu, o evangelho é o mesmo, que o evangelho é de Deus. Você colocou um negócio desse lá, né? Questão de, existe Deus, existe a religião que é corruptível, né? Deus faz de tudo. Então, o evangelho de Deus é revelado por Jesus. A gente fala evangelho de Jesus, né? Mas é o evangelho de Deus revelado por Jesus. Que é um princípio filosófico de vida. É para você entender e falar, nossa, isso aqui faz sentido para mim. Isso aqui tem que ser vivido, isso faz sentido para mim. Não é uma coisa que alguém disse, você tem que fazer. Por isso que é princípio filosófico. Quando ele fala para a gente amar o inimigo, não é porque assim, seja bonzinho, né? Sim. Faz aquela gatinha de churete. Não, não é para isso, não. Amar o inimigo é porque é lucro, é melhor que está tendo é amar o inimigo, porque do contrário, existe uma ciência por trás disso, entende isso?
Sabe aquela frase que é a vingança é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra? E a Emmanuel fala assim, perdão é remédio santo. Você ficar com ódio, com mágoa, isso vai te matar, você vai criar uma doença. Então, existe uma lógica por trás de cada princípio. Cada bem-aventurança, existe uma lógica por trás de cada bem-aventurança. Né? Tem gente que fala assim, bem-aventurado os mansos, aí acha que o manso é bobo, né? O manso é o cara estratégia da dificuldade. Eu podia dar uma voadora, mas estou em condições de pagar advogado, pagar uma treta danada, vou me complicar, porque agora já sou espírita, já tenho uma noção de responsabilidade. Então, você escolhe por uma ciência para não, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é um tolo calar para o mais tolo falar. Ou seja, se é tolo, o outro também, mas um tolo cala para o mais tolo falar. Faz sentido para vocês? O que eu estou colocando é o porquê que o Evangelho de Jesus não é religião. Colocando que existe uma lógica por trás do ensino de Cristo. E o Evangelho é todo assim. Isso, o dia que a gente entender isso, a humanidade como um todo, a gente vai conseguir transitar numa boa sem ficar assim, não, isso aí é coisa de budista. Não tem nada a ver com Vedanta. Não, você vai ler o Bhagavad Gita, o Mahabharata, você vai ler o livro tibetano dos mortos, você vai ler numa boa, porque você quer assimilar princípios. Então, você consegue transitar, você consegue assimilar. Do que essa coisa fragmentada, não, isso aí é coisa para o evangelho. Não, isso aí é coisa para católico. Entende? Mas não pode ser assim. Por exemplo, a gente está falando de liturgia, não tem coisa mais bonita do que uma liturgia, uma missa. Ali é o evangelho fragmentado. Vocês já pararam para pensar nisso? Rosa, eu nunca vi isso. Então, convido o povo aqui, levo o povo para assistir uma missa. Vocês vão assistir a missa, vocês vão ver que a missa são recortes evangélicos. O que ele está fazendo? Uma recapitulação de princípios evangélicos. Agora, se o católico não lê o evangelho, aí não é culpa do povo. Mas que a estrutura é toda recortes evangélicos, então, aí que está. Então, isso tem que ser estimulado para a pessoa até entender e fazer aquele sentido, né? Quando tem aquele trecho que ele fala assim, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra, meu servo será curado. Não é à toa que aquele trecho do evangelho é colocado naquele momento da liturgia. Então, quando a pessoa entende isso, que alguém pensou, estruturou aquilo, você sai do ritual. Aí você sente cada passo, cada coisa, né? Já foram na Serra da Piedade? Já. Serra da Piedade é linda, é mais bonita ainda quando você sobe a pé. Por quê? Porque é como se fosse a subida do Calvário. E lá tem os estágios em que Jesus, às vezes, que Jesus caiu, e as passagens. E cada lugar que você chega é um momento que você tem que refletir sobre aquilo. Mas eu não conheço nada de evangelho, então não fará sentido. Percebe? Faz sentido quando tem conexão. Quando aquilo tem conexão. Então, para isso, a pessoa fala assim, não acho que o evangelho é contra a carochinha, esse negócio de cristianismo. Cristianismo é uma coisa, evangelho é outra. Cristianismo é uma coisa, evangelho é outra. Entende? O cristianismo é a institucionalização da fé cristã. É a manipulação que fizeram com finalidades. Para ser mais claro, e a gente não pode fazer isso com o espiritismo. Eu não posso modelar o espiritismo de acordo com os meus interesses. Por isso que o livro aqui eu chamo muita atenção e faço advertências no sentido da gente ter a responsabilidade de zelar. O que isso significa? Eu não posso lesar a doutrina espírita com os meus pontos de vista. Isso tem sido feito muito. A pessoa, tem um áudio aberto aí, turma. A pessoa vai e faz, sabe o quê? Eu silenciei. A pessoa faz, sabe o quê? A pessoa tem uma ideologia política, aí ela vai e enfia a ideologia no meio de princípios doutrinários e compartilha aquilo. Péssimo, né? Você pega uma coisa pequena, que é temporal, e contamina uma coisa atemporal, que é muito maior. Entende? Para interesse, lá fora a gente discute, a gente quebra até um pau, com todo respeito. Aqui não. Aqui é assunto atemporal.
Aqui não é assunto para agora só. Aqui é assunto para eternidade. Entende? Então, mas a pessoa que não conhece o espiritismo vai sentar ali e falar assim, não, mas o André na palestra falou foi isso. Mas aqui não é religião, aqui não é... Eu não tenho que acatar, o André não é um sacerdote, eu não tenho que acatar o que ele está dizendo. Isso aqui é uma filosofia, você tem que entender. E para você entender, você tem que pegar o livro. Tem que pegar o livro e ler. Aí, eu vou e faço uma finalização assim, ó. Desse modo, compreendemos que a ciência espírita consiste em entender e estabelecer as relações entre encarnados e desencarnados. A filosofia espírita, explorar de forma inteligente e reflexiva o ensino coletivo dos espíritos superiores. A religião é a consequência moral que decorre da ciência e da filosofia espírita. E aí, respondendo à pergunta da Esther, eu acho que é mais uma coisa de ética, de valor moral, do que aquela religiosidade que a gente às vezes fragmenta do ponto de vista só da fé. O que eu quero dizer com isso? Quando você entende espiritismo em profundidade, e você começa a viver o espiritismo em profundidade também, você não faz, assim, alguma coisa, assim, eu vou fazer isso, ou eu vou praticar isso, porque eu tenho aprendido com Jesus. Isso é uma coisa. Uma questão até religiosa mesmo, assim, do ponto de vista religiosa, não é muito bem o termo que eu queria usar. De culto, entende? Quando você fala assim, olha, eu vou fazer isso porque é um dever social. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Quando Jesus fala assim, vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e fostes me ver. Eles perguntaram, Senhor, mas como fizemos isso a ti? E ele diz, quando fizestes a um desses pequeninos meus irmãos, foi a mim que fizemos. Então, eu posso fazer, por exemplo, o lanche fraterno aqui, que acontece semana que vem, não é? Eu posso fazer o lanche fraterno e entregar o lanche para uma pessoa em situação de rua e pensar assim, eu estou entregando para Jesus. Eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Eu entendi a essência evangélica. E posso fazer dentro de um compromisso social, para dizer, olha o entendimento que o Espiritismo dá. Olha, nós somos herdeiros de nós mesmos, nós somos herdeiros do nosso tempo, nós somos herdeiros da nossa história. O Brasil começou mal pra caramba, já com exploração. A situação é desigual, as pessoas estão em situação de rua, eu estou numa condição de privilégio e é o meu dever. Mas você está dizendo que o evangelho não tem valor? Não, estou dizendo que tem, mas a consciência social, eu não estou fazendo porque eu sou boazinha. Olha como eu sou espírita, estou indo levar um cachorro quente, um pão com salame e um Toddy. Não, eu estou fazendo por dever social, porque o espiritismo me ensina que não existe uma pessoa bem se todo mundo não estiver bem. Como é que eu vou estar bem se a situação está do jeito que está? Como? Não estou falando que a gente não tem que ter uma parcela de felicidade, de gratidão, contemplar a vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não existe plenitude. Entende? Como, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. 5 vezes à frente do segundo lugar. E é o país que mais acessa pornografia trans e transexual. Entende? Isso dá para a gente ter consciência. O que eu estou fazendo no contexto social que eu estou alimentando essa estrutura homofóbica? Quando você faz uma piadinha com seu amigo chamando ele de viado, chamando ele de mulherzinha, você está alimentando uma estrutura homofóbica.
Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a consequência moral do espiritismo é um fator ético, um fator de... Aí que vem a palavra consciência, que os espíritos dizem. A lei divina está implantada, instaurada na consciência do ser humano. Porém, a gente fica, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, em consciência de sono. Mas a gente tem que ter consciência desperta. Então, vocês entenderam que é diferente você fazer porque é bonzinho, e diferente porque você entende que você faz parte do todo e precisa mudar o todo? Porque a sociedade é a construção nossa. E pelo que eu estou vendo, tá uma merda. Vou falar merda aqui. Eu conto sem entender. Tá uma merda e eu tô nela, então eu tenho, entendeu? Eu tenho responsabilidade com isso. Tem um hábito, né? Eu penso assim. Faz Como se a sentido, sociedade sério. fosse assim, larga a gente cá, né? Não. Você tá dentro. A sociedade, eu faço parte da sociedade. Ah, o preso, a sociedade não ressocializa o preso. Você ressocializa? Você põe ele para trabalhar na sua casa? Exatamente. Você contrata uma babá que foi presa? Exatamente. Agora, o que tem a ver com a morte de travesti transexual? Você chama alguém para limpar sua casa, que é uma trans, uma mulher trans? Um emprego, né? Uma vaga de emprego. Você contrata uma mulher trans para ser uma recepcionista. Inclusive, tem um trabalho maravilhoso de Duda Salaberry. Vou falando dentro de um aspecto que eu conheço, ela trabalho próximo com ela durante muito tempo na Transveste. O que ela fazia? Tirava a turma da prostituição. E a Transveste, ela oferecia uns cursos. Não tem nem segundo grau. Então, vamos formar o seu segundo grau para depois você ir para o superior. E fazia pré-vestibular e tudo. Depois só passar, formava. Tinha todo o trabalho, mas não é contratado. Não é contratado. E aí tinha aquela quantidade gigantesca de currículo do indivíduo, sabe? Que lutou, que passou fome, que a Transveste dava até o vale transporte do indivíduo para sair de casa, para ir para a Transveste fazer curso de capacitação para ser inserido no mercado de trabalho. Mas se o pessoal contrata, então aí a pessoa pergunta: o que eu tenho a ver com isso? Eu não estou matando travestista. Mas e o resto? Não é só não matar. Ô, Esther, faz sentido para você? Não sei se eu te respondi. É porque quando a gente fala do ponto de vista da religiosidade, da religião, dá a impressão que é só uma coisa assim do sentimento. Não, existe uma lógica por trás do princípio evangélico e da doutrina espírita em si. Porque a doutrina espírita em si, inclusive tem a questão, acho que é 799 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência do espiritismo no progresso. Só conferir que isso é 7... Marcha do Progresso. Inclusive, como a gente está refletindo sobre isso, eu sugiro que você dê uma lida nesse capítulo. É 799 mesmo. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Aí, a resposta é toda voltada para o contexto social. Olha aqui, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Materialismo não é apego à matéria, materialismo é um sistema de crença, tá, gente? E aí depois vocês pesquisam aí, vocês aprofundarem mais nisso. Ele faz que os homens compreendam onde está o espiritismo, tá? Onde está o seu verdadeiro interesse. Deixando a vida futura de estar virada pela dúvida, o homem perceberá melhor por meio do presente que lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos, sistemas de seita, casta e cor. Aí a pessoa fala: mas o espiritismo não fala nada sobre a questão do racismo, por exemplo? Fala sim. O espiritismo ele vai extirpar da sociedade o materialismo, sistemas de raça, casta e cor. Mas no Brasil não tem sistema de casta, não, só na Índia. Não tem, não. Dá uma olhada na Ceresp lá, ele está preso. Se é louro de olho azul, é só dá uma olhada lá quem está preso. E tem, como diz a Angela Davis, né? A Angela Davis, não, a Conceição Evaristo, né? Que a Princesa Isabel assinou a lei, mas não assinou a carteira de ninguém.
Só desses pretos aí. Deixa esse povo morrer amigo aí. E a gente está na mesma situação que a gente está vivendo hoje, né? Aí nós vamos dizer que nós não temos nada com isso? Temos. E a responsabilidade é nossa. Quem vai corrigir isso? A gente. Então, é uma questão mais, assim, do ponto de vista ético. Por isso que eu acho que o componente filosófico é importantíssimo nesse sentido. Porque, não, volto a repetir, não basta, a gente tem que fazer um compromisso cristão, vamos lá ajudar aquele povo que está na rua, né? Não, aquele povo que está na rua, irmão nosso, nós temos alguma coisa com isso. A sociedade tem responsabilidade sobre isso. Entende? Por exemplo, a planeta nosso riquíssimo, tem condições de gente passando fome? Não, gente, é responsabilidade do ser humano, é egoísmo humano. Então, assim, por isso que é diferente. Então, é uma religião totalmente diferente. Aí é o ponto que eu queria abordar, que é na página 52. O espiritismo é uma religião convencional? E aí, gente, volto a repetir, vamos uma crescente de reflexões. Se a pessoa vai aderir à ideia ou não, não é importante. O mais importante é fazer a reflexão. E ir nos lugares lá, a Revista Espírita, a Natália, que tem um artigo que é exatamente essa pergunta. O espiritismo é uma religião? No que é o espiritismo também fala isso, tá? E aí, a autora diz assim, o espiritismo não é uma religião no sentido vulgar do termo, com dogmas, hierarquias, sistemas de doutrinas, práticas litúrgicas, autoridades e sacerdotes, confissões, punição e absolvição. Tem ou não? Eu já fui religiosa. Eu conheço o que é religião. Eu tive 2 religiões na minha vida. Fui católica em primeira parte da minha vida em infância. Quando foi aos 15 anos, eu fui para o candomblé, fui iniciada no candomblé. Fiquei até os meus 25. Eu fui católica também, criança católica. Também sou fã da padroeira. Deus quiser, ainda vou voltar lá, que experiência maravilhosa para esse tomate. Está falando que está errado? Não, está falando que não tem hierarquia. Não tem, não? Não deveria ter, não. Assim, você está falando uma coisa que às vezes a gente até percebe que tem. Tem uma espiritismo, né? Porque tem um sistema de doutrina, tem práticas litúrgicas. Tem. Onde? Assim, primeiro faz uma oração, depois tem a exposição do tema, a participação, depois uma finalização, ao final o passe, né? Então, Veja bem, isso não é liturgia, não. É uma forma de liturgia, Veja no bem, sentido tá? lato senso da palavra. Aqui, ó. Mas esse está pegando no literal. Mas é o sentido aí. Não, mas veja bem. Quando Kardec fala por que tem que fazer oração inicial e final. A oração é evocação. Ponto. Não é oração no sentido do místico, não. Oração no sentido de evocar os espíritos superiores. Evocar o Cristo. Foi quem iniciou a prece com você, né? Você falou sobre isso. Então, você começa porque você quer. Aí ele vira e fala assim, e detalhe, a prece só terá efeito se a oração for sincera e se o grupo for sério. Porque eu posso evocar o irmão André, mas se o grupo não for sério, pode vir outro André. Mas o mentor André não vem. Vem o sombeteiro, vem o Degó. Então, ele fala no sentido do aspecto da proteção. Ele fala da nossa conexão com o divino. Agora, ritual é diferente. Ritual é diferente. Veja bem, nós não estamos falando que a liturgia é ruim, pelo contrário. Não é isso, que o ritual é ruim. Eu até hoje vou você falou que vai na missa, eu até hoje vou visitar alguns barracões de candomblé, e quando você sabe do porquê de cada coisa, aquilo se torna mais bonito ainda. E eu fico assim, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. A liturgia. Os cânticos no Yorubá.
Porque existe, entendeu? Então, quando ele fala assim, o espiritismo não é uma religião convencional, ele não está falando que a religião convencional é ruim, não. Entende? Porque quando a pessoa sabe o que está fazendo, aquilo tem uma profundidade, aquilo tem uma... Entende? Agora, no espiritismo é uma proposta diferente. Quando você fala, por exemplo, assim, o espiritismo não tem dogma. Aí você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala assim, o dogma da reencarnação. Aí a pessoa fala, não, olha, o Kardec está falando que tem o dogma. Qual o sentido do dogma? Sabe quando você vira para um sacerdote e fala assim, olha, tem que se explicasse isso aqui, porque eu não consigo entender. Você pergunta e fala, isso aí é um mistério. Já aconteceu isso com você? Quando eu questionei, estava fazendo crisma, eu questionei por que as crianças nascem com paralisia cerebral. Ah, não, mas aí é um mistério. Isso é um dogma. E, por exemplo, é inquestionável. Estabelece o inferno, por exemplo. Não pode questionar. É um dogma fechado. A doutrina espírita, não. Quanto mais você questionar, melhor. Mas não deixa de ser uma punição, né? Hã? Não deixa de ser uma punição. Que? A criança com paralisia cerebral. Às vezes uma punição que ela mesma escolheu. Mas você entendeu minha pergunta? Eu fiz com o católico. Eles disseram, mistério de Deus. Mas a gente tem esse entendimento na doutrina espírita. Porque alguém questionou. Kardec questionou. Porque se ele tivesse questionado também, a gente não ia ter acesso a isso. Então, agora, se a gente começar a fazer tipo um ritual, por exemplo, por que a pessoa tem que tomar passe toda vez? Quem falou que a pessoa tem que tomar passe toda vez? Inclusive, tem que virar e falar, passe não é ritual. Passa como antibiótico, você está doente. Então, você tem que tomar passe. Não tá? Não. Vai fazer respiração diafragmática, vai fazer atividade física, vai, entendeu? Então, a água magnetizada ou fluidificada, a pessoa às vezes quando passa a água não sabe nem o que é. Isso é ritual. Se a pessoa faz uma coisa que não sabe, agora é responsabilidade da pessoa? Não. É a gente que tem que dizer para ela, gente, vocês estão aqui toda semana? Você não passa toda semana, não. O passe não é para tomar toda semana, porque senão vira o quê? Vira um passe. A pessoa acha que o problema da vida dela é resolver no passe. A sabe o que é. Por exemplo, quando você pergunta, por que eu magnetizo o passe magnético? Passe magnético é uma... Você recebe fluido espiritual. Não é isso. Não é isso. Vai estudar. E se eu perguntar, a maioria vai dizer isso. Não, o passe transfusão de energia, você recebe fluidos. Inclusive, hoje à noite nós temos curso dessas de passe magnético. A doutrina espírita propõe outra parada. Propõe que a gente não ritualize nada. Que você faça as coisas entendendo por que de cada coisa. Aí o povo quer fazer hierarquia. Eu estou aqui tem 25 anos. Já viu isso? Carteirada? Sim. Mas nós estamos fazendo tem 40 anos. Agora por quê? Vai mandar falar o dinossauro? Porque 40 anos já precisa ser mudar 10 vezes uma parada. Esse é o lance que eu te falei dos bastidores. Bicho, eu vou te contar, o ser humano complica demais. A gente todo ano tem que rever, todo ano aí tira o André, coloca o Emílio, tira o Emílio, coloca a Inês, e nós vamos. Por quê? Porque pensa de um jeito, e nós vamos conversando, vai agregando. Agora, tem gente que quer hierarquia. Tem expositor que quer ser famoso porque ele quer manter um padrão de autoridade. Mas e Kardec? Não, Kardec ninguém conhece. Mas o nome do fulano todo mundo conhece. Eu tenho ranço disso, gente. Mas um ranço, assim, que é empobrecer tanta doutrina espírita, é bezerro de ouro. E na altura do campeonato nós estamos podendo perder esse tempo. Jesus não conhece, mas fulano, aí sabe a vida toda do fulano, segue fulano nisso, segue fulano naquilo. A vida da gente é tão interessante assim, a mim não acontece nada de interessante. Nem B.O. tô arrumando. Isso aí eu tenho, toda semana parece a vida está bem movimentada, não dá tempo de ficar triste. É interessante. O mais interessante é quando capota de moto. Como os terrenos, aí sai, chega toda ralada, o povo fala, é obsessão.
Tá resgatando seus dedos. Espírito falando. Eu vou te contar. Entende isso empobrecer a doutrina espírita? Por isso tem que se aprofundar. Aí você vai ver o coordenador passando corrente no grupo. Se alguém quebrar a corrente, isso aqui. Bicho, o coordenador, velho, passando corrente. Tipo assim, a senhorinha tá chegando agora, tudo bem, ela não entende ainda, ela acha, né? Ela acha que espiritismo é zíbida, sabe? Entendeu? Ela não conhece mais nada de espiritismo. Ok, porque tá chegando uma pessoa que está há 10 anos na casa espírita. Não, mas não dá. É demais pra minha cabeça. Quer ler pra nós? Sim. Porque eu tô com. Não dá pra eu ler direito, não. O problema está quando os que são adeptos à doutrina trazem todas essas questões de dogmas, absolvição, punição e pregam isso. E quem é passivo e aceita tudo o que ouve, acaba acreditando que assim é. Ou seja, muitos estão na doutrina com medo de ir para o tenebroso umbral. Muito se fala das desvantagens de estar fora do espiritismo, mas pouco se fala das vantagens do mesmo. Exatamente. Pode ver as brincadeiras, mas pode ver as brincadeiras do povo, falando que vai para o umbral. Já viu? Eu, particularmente, depois que eu descobri isso, eu troquei o medo do inferno pelo do umbral. Por questão mesmo de desconhecimento, né? A gente fica assim, será que eu estou fazendo alguma coisa? Eu vou falar uma coisa aqui dele. Vocês percebem que ele irradia uma alegria, um estado, uma vitalidade? Umbral, céu e inferno, como diz Jesus, é estado de alma. Ponto. E isso está no livro dos Espíritos, na última parte, e André Luiz explica isso claramente. Isso é nada. Também. Começa vacilar e já vai para lá. Estado interior. Como não tem um lugar lá que está todo mundo afinado, e aí projeta para fora que está dentro. Você não está bem emocionalmente, sua casa fica uma bagunça. Não tem como ser diferente. Você está desorganizado mentalmente, você está. Entendeu? E você tem que, às vezes, até para chacoalhar essa percepção, você vai arrumando fora, vai arrumando dentro também. Arrumar guarda-roupa numa terapêutica, uma terapêutica, né? Então, mas veja bem, e aí a pessoa vai ler o livro. Lembra que eu falei que tem que ter base até para ler André Luiz? Porque base não faz disso. Agora, o pior é expositor que faz isso. E eu já vi palestras que eu falei, é melhor assistir Netflix. Se eu tivesse ficado em casa, tinha ganhado mais. O povo sai derrotado da reunião pública. Porque, tipo assim, gente, nós estamos aqui para evoluir. Porque não dá mais para ser um discurso. Eu falei, misericórdia. Daqui a pouco está vendendo indulgência. Entendeu? Isso é da doutrina espírita? Não. Isso é a pessoa com conhecimento superficial. A doutrina é toda misericórdia. Para virar dizer, meu amigo, filho de Deus não merece umbral. E é nenhum. É nenhum. Não é nem o criminoso, aquele criminoso que ele mata com prazer de matar. E nem ninguém, nem quem está se esforçando, é ninguém que merece. A gente merece o que acha melhor, entendeu? Então, o que a Esther está colocando é uma percepção, é um diagnóstico. Mas dizer que é todo mundo? Não, gente, não é todo mundo. Mas existe uma parcela que tem medo do umbral porque acha que o umbral é inferno. Alguém vai me jogar lá. Isso é outra opinião aqui, que ela falou que não pensa como a Esther, que ela mais escuta em palestra e percebe os estudos são as vantagens do espiritismo, através da reforma moral. Pessoalmente, mas veja bem, a Esther é expositora, né? A Esther vai em várias casas espíritas. O meu livro fala sobre isso. Uma coisa é a percepção de uma instituição. O meu livro aqui é pesquisa de 15 anos. É o movimento espírita. Uma casa espírita não é do meu interesse. Sim. Não, por isso que eu gosto de conversar. Por quê? Porque você vai pegando diagnóstico aqui, fazendo o pessoal não está entendendo bulufas. Por isso que a coisa tem que ser dialogada, a coisa tem que ser conversada. O pessoal faz uma pergunta, você fala, o que você entende sobre isso que você está perguntando? Entendi. Não, eu acho que sim. Talvez no texto não estava claro, você não vou falar que a pessoa não entendeu, né? Talvez o texto não estava muito claro, a pessoa que compartilhou com você assim, não soube colocar, mas não vai muito bem por aí, não. É assim, olha aqui, aí você apresenta a base. Então,
Então, é diagnóstico do todo, entendeu? E, infelizmente, é isso, aquela coisa dura. Eu já vi demais, tá, gente? Eu já fui também no departamento doutrinário, de convocação de palestrante, e aí você vai avaliar, você fala, meu Deus, você fica desesperado. Antigamente, eu pensava que todo mundo podia ser expositor espírita. Hoje em dia, eu já acho que não. Tem que ter perfil. Porque existem pessoas que têm uma dificuldade de enxergar, ela vai contaminar demais. Por isso que estudo em grupo é bom. Às vezes a pessoa lê, ela vai impregnar no texto o que é dela. Para a gente aprender, não pode ser assim. Você tem que ter uma abertura interior. Eu tenho que horas? 2, né? Parou, todo mundo fica calado aí, gente. Elizabeth quer falar. Deixa eu ver aqui. Lê mais aí. Comentar da lista para nós. E depois eu vou dar um contato. Ela fala em entender que o umbral ou as comandas espirituais são atraídas por nós mesmos, são nossos estados de espírito, fruto do nosso estado mental. É a misericórdia de Deus, não a palavra dele. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Não é? Isso faz toda a diferença para a gente. Até você pega um livro Memória Suicida para ler, você fala, meu Deus, eu achava que eles estavam lá por punição. Agora eu estou vendo que não, é uma didática, é uma estratégia dos espíritos superiores para que esses espíritos não caírem nas mãos de entidades perversas. Estão debaixo do olhar de Maria de Nazaré. Mas se a pessoa não tiver base kardeciana, ela vai ler como inferno. Eles estão apagando. E aí eu costumo virar e dizer, tem que ler de novo. Tem que ler de novo. Tem que ler com outro olhar, que é um livro de misericórdia profunda, pura. Aí eu vou ler aqui o texto, tá? É 52. O Espiritismo é uma religião convencional? E aí, né, o Espiritismo é uma religião no sentido lugar do termo, com dogmas, hierarquias, sistemas de dogma. Entenderam por que a reencarnação é um dogma? Que é uma lei, tá? Uma vez perguntaram para Kardec assim, todo mundo que acredita na reencarnação vão reencarnar? Ele falou, e quem não acredita? Vão também. É lei, entendeu? Mas a pessoa não aceita, deixa, daqui a 100 anos você conversa com ela. Sobrou assim. É igual a intimidade, né? A pessoa não quer, mas não tem não acredito. Tudo bem, os espíritos continuarão existindo, influenciando o nosso pensamento e ato. Você gostando ou não, você vai continuar. Então aqui, ó, estudo aqui deveria ser o ideal, tá? Não é, mas deveria ser, não tem hierarquia, né? No espiritismo, o movimento espírita é outra parada, né? Só que a gente também é responsável por isso, tá, gente? Porque se eu fico bajulando demais uma pessoa, eu tô colocando a pessoa no lugar que não é dela. Eu tô mentindo para ela, tô iludindo ela, na verdade, é um ser humano comum. E detalhe, a pessoa é um ser humano comum, aí comete um deslize, todo mundo regaça, a pessoa não foi, detona a pessoa. Julgamento está na ponta da língua. Vou dar você falou que tinha do negócio Francisco, né? Porque assim, para julgar o irmão, a gente está sempre. Aí e não pode, porque tipo assim, fulano faz excelente trabalho, nossa, que maravilha, eu vou pegar o que ele pode dar de bom. Quanto ao que ele não consegue fazer ainda, eu vou entender, porque ele é um ser humano, ele é simples como eu, e ele não é um ser especial. A gente quer uma hierarquia para dizer que fulano é especial. Entendeu? Ele domina porque estuda, querida. Vai estudar você também. Entende? Não é colocar o outro num lugar diferente, não. É bora. E detalhe, a pessoa diz muito de si quando ela compartilha um estudo que quer que o grupo cresça, e não é só, tá? Então, vamos estudar falsos cristos e falsos profetas para a gente entender também com o que a gente está lidando. Não é uma religião nem na forma nem no fundo. E aí o meu objetivo aqui é convidar para refletir, né? Na forma, por não existir um modelo de ritual a ser seguido, tem casa espírita que o passe é antes, tem casa espírita que o passe é durante, tem casa espírita que o passe é depois, tem casa espírita que não tem passe, tem um dia específico, tem casa espírita que não tem assistência social, tem casa espírita que é só estudo, por exemplo, o Grupo Memória é só estudo. Por quê? Porque a casa espírita foi fundada por isso. A CEA é uma casa de estudo, pesquisa e aplicação de magnetismo. Ponto. Então, existe um objetivo para a casa foi fundada. Então, cada instituição vai, de acordo com a intenção, ela vai se adequar ao contexto social, entende?
Por exemplo, lá tem o Paulo de Tarso. É onde? Lá no Alto da Fonseca. O público guarda relação com as atividades. Se eu for fazer uma casa escrita lá no Alto Vera Cruz, talvez eu tenha que fazer atividades específicas diferentes. Entenderam? Diz aí. O público lá é um público com condição financeira melhor, ninguém precisa de ajuda social. Mas tem tanta coisa para fazer, não é só com ajuda social, não. Por isso que Jesus usava as parábolas, né? Vai adequando. E isso a gente tem que saber o que adequa a situação melhor do momento, né? Naquele contexto. Então, não tem um modelo. Cultos exteriores, oferendas, imagens, formas milagrosas, petições, amuletos, não estou dizendo que isso é ruim? Não. Não estou dizendo. A gente estuda magnetismo, a gente sabe o poder magnético das coisas. Entendeu? Então, a pessoa que estuda magnetismo, quando vai um bandista, um candomblessista com uma guia vai entender que ali está impregnada de magnetismo. Não é uma crença, não. Você entende até o ritual, você entende de forma diferente. Se você aprofundar no espiritismo, tá? Que eu estou querendo dizer. No fundo, por não ter proibições, punições, absolvições, embora muita gente queira a punição, ou queira a proibição, que quer dizer, punição não, queira ou proibição, não existe. O que significa? Você que sabe. Oi, mesmo, mas o que o Espiritismo, o Emmanuel acha certo e errado, uma palavra esquisita que a gente tem que refletir. Certo e errado. Tudo depende, não. O que for certo para ele pode ser que, assim, para mim não seja tão bacana, e assim por aí vai. Eu tenho que ver. Por isso que o Emmanuel, no livro Ação e Reação, na introdução, ele fala assim: o Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade. Agora, a humanidade toda que está preparada para isso, não. Tem gente que precisa da castração. Não pode. Não pode beber. A pessoa não vai conseguir tomar um copo para apreciar cerveja. Não. Ele vai querer beber logo um barril. E aquilo vai destruir. Ele precisa da proibição. Entendeu? Aí a pessoa fala assim: não, mas eu vou fazer o seguinte, vou botar medo na pessoa para não beber. Eu falo dos obsessores. Eu falo. Não, gente, o Espiritismo, ele trabalha com responsabilidade. Responsabilidade. Assuma seus B.O., mais ou menos assim. Discipline a si mesmo. Não é o outro que tem que te dizer o quê. Dá para ter uma ideia? Não tem proibições, punições, absolvição. Tem absolvição? Não. O outro vira e fala: não fica assim, não, fulano. Nós somos seres imperfeitos. Nós estamos no mundo de problema. E a consciência está gritando. É ruim ou bom? Uai, se está incomodado, é sinal de progresso aí. Está reconhecendo já. Que beleza, um passo de transformação. Tem que fritar mesmo a consciência mesmo. Então não tem como absorver, não. Vou falar com. Faz aqui umas 10 campanhas. Imagina, ler o livro Paulo Estevam. Isso aí, não, os espíritos não. Faz 10 campanhas de 2 negócios que não tem barganha no espiritismo, não. Não, mas eu sou racista, mas eu visito um orfanato. Eu dou para você essa barra. Continua com essa coisa, responsabilidade. Vai atrás dessa racismo. Entenderam? Não tem opção, não. Não tem como você negociar com Deus, não. Faz sentido para vocês? Não fizesse que fala, tá? Por não existir uma figura de autoridade para ditar o que deve e não deve ser feito. Gente, quando você vira e fala assim, gente, a responsabilidade toda minha. Primeiro, dá um desespero, não dá? Eu falo, meu Deus. Dá para botar a culpa na sogra, cunhada, nem no marido, não dá para botar a culpa. Não dá. Tudo seu. Você está bem, se você não está, é você. Não, mas o outro me afeta, não. Você está deixando afetado. É isso que é uma coisa. Aí você fala: meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com isso? Pois é, aí que está parada. Essa que é a questão que o espiritismo é maravilhoso. É um processo que a gente vai aprendendo. Mas a pessoa quer a proibição, a punição, não tem, é uma liberdade. Mas a liberdade, ela é tão pesada para muitos que o povo fala assim: não, vamos criar uma religião aqui. Kardec vira e fala: não, vamos abrir mão disso. O outro fala: não, dá uma proibição aqui, me dá alguém para falar que é mais fácil. Eu não tenho que pensar, entendeu? Eu vou na palestra, eu quero que o outro me diga, eu tiro a psicografia, eu quero que o espírito, o irmão André, me diga o que eu vou fazer. O irmão André está cuidando da vida dele.
Cabe a você cuidar da sua. Ou na outra, ou então projetar para a próxima. Aí não tem autoridade, né? Deve ser absorver com práticas exteriores, eu falei também. A doutrina com o ensino coletivo dos espíritos convida o leitor a refletir sem pôr. Eu tenho que aceitar aqui? Não, eu vou ler para refletir. Se fizer sentido na minha vida, eu vivo. Se não fizer. Não oferece punições ao ser desprezado, nem prêmios ao ser aceito. Acho que eu estava bem inspirada. Deu um travado danado. Estava inspirada coisa nenhuma. Mas não é isso. Olha, se eu não aceitar, eu vou ser punida. E se eu aceitar, vou ser premiada? Não. Se aceitar ou não aceitar, a sua vida... Aí tá. Vai fazer diferença na sua vida? Nova, total. Então, beleza, atingimos o objetivo. Se achar que não é isso, tudo certo. Lembra do Chico, quando o companheiro virou e falou, Chico, esse negócio de reencarnação não existe, não. Ele falou, é mesmo, meu filho? Não, então não existe. Depois ele estudou mais e falou, Chico, isso é melhor. Não é mesmo depois. Não é que esse trem de reencarnação existe? E o Chico, é mesmo, meu filho? Então existe. Mesma resposta. Se existe ou não existe. E a gente não, a gente quer impor, a gente quer brigar, a gente quer, entendeu? Falta de convicção, gente. Ser o mais tolo. Não é mais tolo. Apresenta de forma lógica um ensino que deve ser estudado cuidadosamente, com consciência desperta, cultivado no altar do coração. É lá no altar do coração e oculto que preparamos nossas ofertas ao Senhor. E que oferta? Não tem sacrifício no Espiritismo? Não tem. Sacrifício do orgulho, sacrifício da vaidade, sacrifício do egoísmo, sacrifício... Não tem? Não é um sacrifício? Às vezes você dá o braço a torcer e pedir desculpa. Mas é o sacrifício mais agradável a Deus. Está lá no Evangelho do Espiritismo. O perdão das ofensas é o sacrifício mais agradável a Deus. O dia que eu li isso, fez tão sentido para mim. Eu que venho de uma tradição que faz sacrifícios, né? E tem a sua função também, sua importância dentro do contexto, mas fez tanto sentido para mim. Porque o sacrifício maior que é doloroso para a gente é isso. É você, às vezes, falar assim, não, eu podia realmente assim, viver minha vida para me vingar, mas não vou. É o sacrifício do perdão. É perdoar a ofensa. E aí, quando eu falo sacrifício, eu estou falando de uma coisa bem grave, né? Entende? Uma coisa muito impactante, né? Que às vezes é sacrificioso mesmo. Você abrir o coração com amor e não com ódio. E eu estou falando isso de coração, tá, gente? Porque isso faz toda a diferença na minha vida. Não, eu e minha família passamos... A evolução disso é nem se ofender? Eu entendo que a evolução disso é o entendimento sobre o outro, assim, tipo assim, fulano pode ser que não está bem, fulano, eu não sei o que passou pela cabeça do fulano, o coração do fulano, o impulso do fulano para ter feito isso. Você começa a ter um olhar mais cuidadoso, por pior que seja a situação, entendeu? Você não passa pano, não, mas o seu olhar de humano, tipo assim, talvez no lugar fulano eu tinha feito mesmo. Eu acho que a gente, assim, todo mundo é criminoso, a gente só não fez a mesma parada. Você nem precisou ir para o perdão, porque você, antes de, você nem se ofendeu, porque você compreendeu, você... Mas veja bem, se for um crime alguém matar um filho seu, eu estou falando disso. Eu estou falando disso, você entender o lugar do outro, e falar assim, gente, a dor está lá, entendeu? Porque o perdão não é a ausência da dor. Por isso que é sacrifício mais agradável a Deus. A dor está lá, mas você abre mão da vingança partindo do entendimento. Que ele é humano, e quanto maior o autoconhecimento, mais a gente perdoa. Porque a gente sabe, a gente reconhece mais os nossos erros diários, assim, dos mínimos aos máximos, entendeu? Quanto mais crítico o indivíduo for, menos autoconhecimento ele tem. Quanto mais você sabe as suas fragilidades, você pode ser que você não faça aquilo, mas o registro está lá, aquilo vem como ideia, aquilo vem como impulso, aquilo vem como desejo. Você fala, meu Deus do céu, graças a Deus que eu sou espírito. Entendeu? Porque do contrário, você estaria no lugar do outro. O Chico dizia, a única diferença do criminoso para a gente é que ele foi pego, a gente não. O Chico dizia isso, o Chico. Entendeu? Então, quando eu penso no perdão, eu penso nessa condição máxima, assim. Porque, no caso, tem uma ofensa. No caso do assassinato, tinha uma ofensa.
Entendeu? A dor está lá, tá, porque a pessoa acha que o perdão é a ausência de dor. Não, a dor está lá. Mas é como você lida com aquilo, entendeu? Como você lida com o outro, como você lida com aquilo. Esse Senhor que tudo vê, alcança todo o movimento, mesmo que mínimo da criatura, em direção ao bem proceder. Sem exibições exteriores. Tem como eu saber se o Emílio é espírita, se ele vive a doutrina espírita? Não, está no altar do coração. Eu não sou testemunha dele de 24 horas por dia. Testemunha dele é ele. Ele que sabe assim, nossa, isso aqui, se fosse antigamente, eu tinha atolado o pé no umbral, como diz o outro, né? Mas como que eu melhorei? Não, isso aqui eu melhorei demais, isso aqui é a gente que sabe. Tem como ter parâmetro do outro, né? Ninguém existe, ninguém cobra, ninguém pune. Ah, Rosa, mas o povo me pune lá. Então, é sinal que eles não estão estudando bem. O povo me cobra lá, o povo me critica lá, o povo me julga. Então, as casas espirituais precisam dar uma melhorada. Porque o espiritismo não propõe isso, não. Vou ficar de olho aqui na Inês, aqui, se ela derrapar, eu tiro ela da reunião mediúnica. Ó, a gente virou vigia do outro. Mãe, mas você não é espírita? É. Como assim? Você faz isso, você não é espírita? Eu sou espírita consciente. Antes de tudo, somos seres humanos. E seres humanos pecam o tempo todo. A gente peca sendo pai, sendo filho, sendo irmão, sendo marido, sendo tudo. Ai, mas olha que interessante. Ninguém pune, ninguém existe, ninguém cobra, ninguém absolve, ninguém é fiscal de ninguém, não é? Por quê? Porque para isso o Senhor da vida instalou na consciência na cabeça da gente. O papel da consciência é isso, é o fiscal. Não precisa do outro falar comigo. E eu mesmo sei. Não, eu ouço misericórdia, hein? Isso aqui você podia ter feito melhor. Consciência diz na hora. E aí a gente perde som de vez em quando. Você fala assim, nossa senhora, isso é importante, não é ruim. Dá aquela tristeza. É importante. Isso é importante. As penas eternas, castigos e punições não existem, pois a lei divina perfeita como Deus é de misericórdia, não punição, sendo a dor um instrumento de alerta para acordar o espírito equivocado a responsabilidades deveres a cumprir. A durabilidade da pena guarda relação com o despertar profundo do espírito. Demônio é personificação do mal. Não existem. Tem demônio? Não tem. Por quê? Porque é filho de Deus, né? Está um momento ali, no momento de dor, revolta e tudo, daqui a pouco está melhorando. Como disse o Emmanuel, o obsessor de amanhã, de hoje é o mentor de amanhã. Não é legal isso? A gente acha, não, o mentor é o obsessor. Lembra do livro... Eu tenho 1 minuto, viu? Do livro Sexo e Destino? O mentor era o livro de novela mexicana. O livro é uma treta. Aí, quando você vai ver o mentor, ele é responsável por tudo. E um detalhe, o André Luiz conta isso pra gente só no final. Pode dizer, tá vendo, meu amigo? Ele é um mentor. Mas olha aqui o desenrolar da família dele, a responsabilidade dele. Pode não ficar frustrado, não entrar em depressão, pra gente entender que é isso. A gente é anjo, não baixa a bola. A gente é só um ser humaninho tentando acertar. E botar o pezinho no chão, dar o melhor de nós, tratar o outro como humano. Isso é espiritismo. Nada grandioso, vamos salvar uma... Aí o passista é salvador, o médium é salvador, o expositor é missionário. Não. É todo ser humano simples. E aí, vocês vão... Quem não tem livro vai comprar? É uma forçação de barra. Ó, ao comércio, daqui a pouco vem Jesus, né? Ao comércio dele dentro. Aqui, falar agora sério para vocês aqui uma coisa. Aí vocês dão uma lidinha e depois me dá um feedback sobre esse capítulo. Eu costumo falar com a turma e falar, você não precisa dar feedback do resto do livro, não. Mas se você ler esse capítulo e refletir, depois você me fala o que você achou. Eu troco a ideia, porque eu acho isso importante dentro do diagnóstico. Cada um tem a percepção da casa espírita, né? E isso a gente tem que ter uma coisa, a gente tem que estar bem acordadinho, assim, pensar com carinho o que a gente pode fazer para melhorar. Hoje a gente agradece demais, assim, foi maravilhoso, principalmente porque foi presencial. A presencial é da hora. Nossa, gente, desculpa aí, tá, gente? Vocês estão tudo longe, mas foi bom demais estar aqui no Leia hoje. Agradeço imensamente a presença de todo mundo, viu? Tem uma turma bacana demais aqui, Cleone, Elizabeth, Esther, Giovana,
Iraelcio, acho que é assim que pronuncia, Jane, Isla, Júlia, Júlia Machado, Júnia Lopes, Litsa, Rogério Mascarenhas, Nair, Marilhana. Gente, muito obrigada pela atenção, viu? Um beijo no coração de vocês. Vou passar a palavra agora para o irmão André. Hoje eu quis chegar no pé dele. Nossa Senhora, aí chega eu aqui. Gente, muito obrigado novamente. Pessoal de casa também. A Nike até lembrou que aqui na nossa livraria tem teclados do livro também. Então, quem for vir, quem estiver em casa e for participar de alguma palestra, alguma atividade da casa, e tiver interesse no livro, pode comprar aqui no Leia também, tem disponível, tá? Eu quero agradecer novamente a Rose, a todos vocês, a participação, o pessoal de casa. Eu queria pedir o Emílio para fazer a prece para a gente. Você se importa, Emílio? Não. Obrigado. Nesse instante, todos aí levar nosso coração alto, ao Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, a Deck, a todos, da espiritualidade amiga, nosso querido André, por os convites por mais que nessa casa, e agradecer essa manhã de domingo prazerosa, gostosa, esclarecimento, por troca de opinião, debate, né? A luta do espírito, dos entendimentos, né? A gente possa sair daqui hoje mais conscientes do nosso papel dos verdadeiros espíritas, reconhecendo quão pequenos ainda somos, mas na caminhada evolutiva, na busca do nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento, nossa relação moral, que então seja coroado de bênçãos do alto, e cada um de nós exerça, não só dentro da casa, não só nos momentos de estudo, não só nos momentos de trabalho na seara, mas que exerça realmente em sua vida o verdadeiro papel do espiritismo, a doutrina consoladora, isso nos trouxe, possamos vivenciar e viver o Evangelho em cada coração. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, né? Obrigado, e foi massa. Presencial é bom demais. Muito bom, né? Mais participativo. Muito bom.